Olá! Sejam muito bem-vindos de volta ao Direito e Geopolítica Explicado. A gente vai continuar hoje o nosso mergulho no direito administrativo e vamos pegar o fio da meada exatamente de onde a gente parou no nosso último encontro. Pois é, pessoal, este já é o 5º capítulo da nossa série de 6 partes sobre organização administrativa. E hoje, o nosso foco é fechar o que falta sobre a administração pública indireta no Brasil. Com isso, a gente vai concluir essa etapa tão fundamental da matéria. Dando continuidade, então, na nossa última conversa, a gente desvendou a estrutura dos consórcios públicos, das autarquias especiais e, claro, vimos aquelas diferenças cruciais entre as agências reguladoras e as executivas. Agora que essa base já está bem sólida, vamos em frente. Bom, agora a nossa atenção se volta para as fundações. E aqui, gente, tem uma dica, um macete que é crucial para entender tudo. Se as autarquias são sobre a prestação de um serviço, as fundações são sobre a gestão de um patrimônio. Essa distinção é a base de tudo, sabe? É o que define o papel de cada uma. Enquanto uma se define pelo que ela faz, a outra é definida pelo que ela tem, pelos ativos que ela administra para um propósito específico e sempre sem fins lucrativos. Então, a regra é simples para não esquecer mais. Falou em autarquia, pensa em serviço. Falou em fundação, pensa em patrimônio. Agora, olha que interessante essa tabela. Ela detalha para a gente os 3 tipos de fundações que existem. O segredo aqui é olhar para a coluna natureza, que ajuda a gente a separar o que é público do que é privado. Reparem na linha administração. Tanto as fundações de direito público quanto as de direito privado fazem parte da administração indireta. Já as privadas, como a Fundação Ayrton Senna, por exemplo, são outra história. Elas são do terceiro setor, não integram a administração pública. E aqui vai uma dica de ouro, uma regra prática que os juristas da área usam. Se uma lei fala em fundação, mas não especifica a natureza jurídica, a gente presume que se trata de uma fundação pública de direito privado. É aquela que precisa de autorização em lei, sabe? E que a sua área de atuação tem que ser definida por uma lei complementar. Isso nos leva a uma pergunta super comum. Mas uma fundação pública, que por definição não tem fins lucrativos, ela pode gerar a própria receita? A resposta é sim, com certeza. O ponto crucial, o pulo do gato, é que essa receita não pode, de jeito nenhum, ser distribuída como lucro. Ela tem que ser totalmente reinvestida na missão da fundação, seja em educação, cultura, pesquisa, o que for. Desse jeito, a natureza não lucrativa dela fica intacta. Certo, agora vamos mudar um pouco o foco e falar daquelas entidades em que o Estado age mais como um jogador no mercado, as empresas estatais. Aqui, a conversa não é mais sobre gestão de patrimônio, mas sim sobre atuação econômica, sobre competir ou prestar serviços que o mercado também oferece. E aqui estão as 2 grandes diferenças que separam essas entidades. Primeiro, a composição do capital. A empresa pública é 100% pública. Já a sociedade de economia mista, como o nome diz, tem capital misto, mas, atenção, com controle público. A segunda diferença está na estrutura. A sociedade de economia mista tem que ser, obrigatoriamente, uma sociedade anônima, uma SA. E aqui, pessoal, um ponto que despenca em prova e concurso. Prestem muita atenção. Mesmo com a nova Lei Geral de Licitações, a 14.133, as empresas estatais seguem uma lei própria para licitar e contratar. Isso é fundamental, não dá para confundir. E que lei é essa? É a Lei 13.303 de 2016. É super importante notar que ela não foi revogada pela nova legislação geral de licitações. Ela continua valendo. É ela que dita as regras do jogo para as estatais, é o manual de como elas operam, contratam e são governadas. Ok, para a gente amarrar tudo isso, vamos fazer uma grande comparação. Vamos olhar lado a lado como essas entidades são criadas e, principalmente, como funciona o regime de pessoal. Isso vai conectar todos os pontos que a gente viu até agora. Olha só essa tabela, ela esclarece um conceito vital. Vamos direto para a última coluna. Estabilidade? Note que só a primeira linha, a da Fundação Autárquica, tem um sim. Mas por quê? A resposta está na coluna ao lado, regime de pessoal. Só eles são estatutários. Todo o resto é seletista, ou seja, são contratados pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. E aí que está o detalhe. Mesmo precisando de concurso para entrar, o regime da CLT não garante a estabilidade constitucional. Então fica a dúvida, né? Se essa galera não tem estabilidade, a demissão pode acontecer a qualquer momento, sem motivo, igual numa empresa 100% privada? A resposta é um sonoro não. Não é uma demissão livre.
Para demitir um empregado público seletista, é preciso um processo administrativo formal, com uma motivação clara e tem que garantir o direito de defesa. Ou seja, existe sim uma camada de segurança importante, mesmo sem a estabilidade formal. E olha só, o caso conhecido como Estado Beta, que foi julgado pelo STF, confirmou tudo isso na prática. O Supremo deixou claro que essas fundações fazem parte, sim, da administração indireta, que elas devem prestar contas ao Tribunal de Contas, mas que elas não têm todos os privilégios fiscais das entidades de direito público, como, por exemplo, a isenção de custas judiciais. Certo, pessoal? Para a gente fechar essa análise, vamos recapitular os pontos-chave e criar um mapa mental rapidinho para fixar de vez o conhecimento sobre fundações e estatais. Então, a lógica é essa, é seguir essa sequência. Primeiro, identifique o propósito central, é patrimônio ou é mercado? Depois, analise a natureza jurídica e a estrutura de capital. Com esse mapa mental fica muito mais fácil classificar corretamente qualquer entidade que aparecer pela frente. É um passo a passo para nunca mais errar. E na nossa última análise desta série, o Gran Finale, a gente vai explorar o terceiro setor e todas as suas interações complexas com a administração pública. Vai ser o fechamento com chave de ouro do nosso estudo sobre organização administrativa. Essa linha que separa o público do privado no Brasil é, muitas vezes, bem complexa, não é mesmo? Entender como essas entidades funcionam é, no fundo, entender melhor o nosso próprio Estado. Muito obrigado pela companhia de todos. Se essa análise ajudou, por favor, não deixem de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. A gente se vê na próxima.